Vamos então, e sem mais demora, passar à segunda comunicação, que se intitula Novas Construções Sociais de Aprendizagem e de Educação, dinamizada pelo professor Dr. José Pacheco, o qual agradecemos desde já por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Professor Dr. José Pacheco, mestre em Ciências da Educação pela Universidade do Porto e especialista em alfabetização. Fundador da Escola da Ponte, em Portugal, referência de inovação. Coordenou o projeto Fazer a Ponte, da Escola da Ponte, de 1976 a 2004. Foi membro do Conselho Nacional de Educação de Portugal. Colaborou no projeto Educação para Todos, de 2001 a 2004, no Instituto Paulo Freire. Pela sua relevante contribuição para a educação, recebeu diversos prémios, entre os quais o primeiro prémio do concurso Experiências Inovadoras no Ensino, Ministério da Educação, entre outros, tendo-lhe sido conferido o título de notório especialista. Recebeu da Presidência da República a Comenda da Ordem de Instrução Pública. Em 2005, passou a residir no Brasil e, desde então, viaja pelo país, mobilizando professores, educadores, estudantes, crianças, jovens e entusiastas da educação que acreditam em uma educação transformadora e democrática que integra comunidades e as artes. Acompanha mais de 100 projetos para uma nova educação. Foi colaborador voluntário na escola Projeto Âncora, em Cotuia, não sei se estou a pronunciar direito, e da Eco Habitar Consultoria e Projetos, no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, no projeto Brasília, Plano Estratégico para uma Sociedade Sustentável. Coordenou de 2014 a 2015 pesquisa sobre indicadores de boa qualidade de educação no Distrito Federal. No Ministério da Educação, integrou o Grupo de Trabalho de Inovação e Criatividade da Educação Básica. Foi facilitador do Gaia Education no Brasil, de 2009 a 2016. E coordenador dos projetos de transformação vivencial Gaia Escola, construindo comunidades de aprendizagem para um mundo sustentável, bem como do projeto Escolas em Transição. No Distrito Federal, coordena a Rede de Comunidades de Aprendizagem, projeto da Secretaria da Educação, e é autor de inúmeros livros e artigos sobre educação e um grande dinamizador da gestão democrática. Obrigada, professor. Bom dia. Quando eu subo a um palco, sinto-me pequeno, e quando eu escuto estes currículos, sinto-me ainda mais pequenino. Eu agradeço a Lara esta exposição, mas eu não passo de um designer educacional e, nessa medida, estou aqui para convosco conversar, escutar, tentar aprender, tentar ser útil e, talvez, vos convidar. Agradeço ao Mauro a oportunidade e ao professor David aquilo que eu aprendi. Já ocupei umas 7 ou 8 páginas com esta primeira intervenção. Quando eu chego a algum lugar, perguntam-me sempre pelo PowerPoint. Eu digo que eu não tenho. Mas então a sua apresentação? Não tenho. Mas então o que é que você vai dizer? Não sei, ninguém me perguntou nada. Então eu pergunto, o que é que querem saber? Vamos lá? A primeira pergunta é sempre a mais difícil, não é? Passamos à segunda. Isto tem uma razão de ser. Eu posso falar um pouquinho enquanto ninguém pergunta nada, mas eu não sei se aquilo que eu posso dizer vos interessa. O Mauro estava saindo quando eu lhe agradeci esta oportunidade de aprender com os meus colegas, com pais. Eu não sei se sabem, aquela escolinha, há bocadinho foi referida, a Escola da Ponte, ela não tem diretor, ela é dirigida por pais, pela comunidade. É a única no mundo. E, portanto, mais uma vez o Mauro está de parabéns porque está aqui o triângulo que é necessário produzir para uma educação, que é a família, sociedade e Estado, através da escola. O que é que querem saber? Já perceberam que eu estou capaz de estar aqui 45 minutos a falar sem dizer? Como? Por que não há mais escolas da Ponte em Portugal? Já não escolas Não escutei muito bem. Ouvidos de velho é complicadíssimo. Eu percebi a Escola da Ponte, mas não percebi o resto. Mas está aí o microfone. Pronto,
faz-me um favor. Este momento da pergunta é extraordinário. É quase como o guarda-redes na hora do penalti. Eu não sei, é maravilhoso. E uma vez que tentaram mandar-me as perguntas que iriam fazer, eu recusei, porque quando eu fazia uma planificação de aula, eu preparava muito bem as aulas. Eu fui professor de dar aula. Tenho um filho que é diretor de agrupamento e dá aulas de matemática, aliás. A minha amiga, aí lá está o Alzheimer, Lourdes Figueiredo, presidente da APM, que eu conheço há 55 anos, quase 60, também falaria, então, vamos lá, eu já estava a engrenar, vamos ouvir. Bom dia, antes de mais. Estava a perguntar porquê que não, na sua opinião, porquê que acha que não há mais escolas da ponta em Portugal? Porquê que não se replicou o modelo? Pois é, essa é a pergunta que eu temo, mas eu vou tentar responder. Eu tenho 119 livros publicados. 119. Não quer dizer que saiba escrever, mas escrevo. Em 12 países, em 10 línguas. Nenhum desses livros está publicado em Portugal. Ninguém é profeta na sua terra. Há 20 anos eu fui embora. Estive 20 anos fora deste país. Embora viesse cá para estar com os filhos, os netos, amigos. Sem mágoa. Eu penso que a Escola da Ponte foi um pecado que eu cometi, com muitos outros, que é um projeto coletivo. Quando Jorge Sampaio me quis dar a comenda da Ordem da Instrução Pública, eu entreguei-a na Escola da Ponte. Um projeto educativo é um projeto coletivo, não fui eu que fiz. Mas essa escolinha, ela é conhecida em todo o mundo. E tem muitas, não escolas da Ponte, mas muitas escolas inspiradas na Ponte. Mas posso dizer-te que hoje a Escola da Ponte já não é a minha referência. Quando eu fui para o Brasil, foi lá que eu fui para o Brasil e em mais de 50 países. Eu andei por tudo que era lugar, dos Estados Unidos, à Índia, da Guiné, à Argentina, andei por aí, 20 anos. Mas quando fui para lá, eu ia muito vaidoso, muito etnocêntrico, não é? Europeu, tinha a mania que tinha feito uma coisa extraordinária. Eu não sei se sabem, a Escola da Ponte tem 46 anos de vida. 46 anos. E a primeira vez que foi ensaiada foi no tempo do Veiga Simão, quando ele lança uma reforma em que propõe que se saia da sala de aula e se faça interdisciplinaridade. Ouviram bem? Eu vou repetir. Que se saia da sala de aula, se faça interdisciplinaridade. Isto em 1970. O que é que eu escuto hoje? A mesma coisa. O que aconteceu foi uma mutação genética no sistema educativo. E por acaso, para desgraça minha, foi em Portugal. Porquê? Quando nós chegamos, primeiro, eu tentei sozinho em 1970. Tentei sozinho em 1970 e acabei nos calabouços da polícia política. Nem vos conto o que aconteceu, só vos posso dizer que dos calabouços fui para o serviço militar como refratário. E todos os meus amigos, o meu curso, o professor, eu sou engenheiro, transformado em professor, não interessa. Todos os meus colegas da profissão de professor, que não eram muitos, eles iam para a tropa para ir para a Amanuense, para a retaguarda. Não iam para a guerra em África. Não iam para o mato. Eu, que era o único professor estrábico, fui para atirador de infantaria. Já perceberam para quê? Porque eu era muito desobediente. Eu andava metido aqui com o senhor chamado Salgueiro Maia. É um pecado também. Outro pecado. Enfim, não estou aqui para me lamentar e vou direto à questão. Depois do 25 de Abril, eu já nem digo que eu fui operacional, senão fico com má fama, eu tentei na Ponte, ou melhor, tentei antes em Ferreira, Passos de Ferreira, digo os nomes, e quase fui assassinado. Porque um povo não adormece fascista num dia, acorda democrata no dia seguinte. Fui trabalhar num lugar onde
não havia luz elétrica. Ouviram bem, em 75. E ganhei fama de bom professor, não é difícil também. E não sei se por acaso, sei lá porquê, aconteceu o seguinte. Eu todos os dias saía da cidade do Porto, viajava de autocarro, saía lá numa paragem, atravessava o mato, ia para a escola, levava a minha marmita, porque o professor não consegue ganhar para comer. Então, e depois vinham as crianças, dava as minhas aulas, eu dava aula muito bem dada, eu me orgulho de dar aula. É uma coisa que me preocupa é quando se fala de que para se fazer algo diferente o professor fica esvaziado, não, aumenta. Se quiserem falarei sobre isso, precisam de me perguntar. Se não perguntarem, ficam sem saber. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós temos que juntar tudo o que de bom existe do instrucionismo, da aula, da turma, dessas coisas todas do século XIX, temos que juntar tudo aquilo que existe do instrucionismo, em particular a questão da memória, que é muito desprezada nessas alternativas, com aquilo que é o paradigma da aprendizagem, o centro no aluno. E que eu saiba, até hoje, só há uma escola em que o centro é o aluno, lá em Portugal. Cá em Portugal, não dizendo as grandes. Bom, depois há que considerar que estamos no tempo do paradigma da comunicação, 4.0, 5.0, e que temos de juntar também as contribuições de Lauro, de Agostinho da Silva, de Freire, de Seymour Papert, de Siemens, de Castro, de tudo isto. Toda a prática tem teoria. Então eu tinha juntado algumas coisinhas, sozinho, saía de casa, ia dar as minhas aulas, diferentes, um pouco semelhantes àquilo que hoje eu vejo fazer. Ou seja, juntando as taxonomias de Bloom, de Ashton, de Crector, juntando a individualização do Dautrin, juntando as propostas do Freinet, da Elise, juntando as propostas da Maria Montessori, do Claparède, de John Dewey, de Kilpatrick, de Crowley, juntava tudo aquilo. Um dia perdi o autocarro. E fui apanhar uma boleia. Fui num carro de uma pessoa de Ferreira, que passou. A pessoa está aqui a fazer o quê? Olha, perdi o autocarro. Eu vou. Quando cheguei lá, esperei que os alunos viessem, eles não vinham, não apareciam. Aí veio um senhor num carro, agarrou-me o braço, venha professor. Eu lá fui. Ele passou um portão, fechou a porta, fechou a janela e eu disse, desculpa, o que é que está a acontecer? Sabe quem eu sou? Sim, eu não sei quem o senhor é. Eu sou o padre Abreu. Padre Abreu, mas você está na residência paroquial, está em segurança. Eu em segurança? Sim. O senhor veio pela mata, atravessou o mato. Assim. Não, hoje perdi o autocarro. O homem ajoelhou-se e começou a rezar. Obrigado, meu Deus, quase a chorar. Eu não estava a entender nada. Disse, desculpa lá, senhor padre, o que é que se passa? Ele olhou para mim e disse, olha, uma colega sua, o maior aliado de um professor é o outro professor. O maior inimigo do professor que faz diferente é o outro professor. Aí ele me diz, uma colega sua, da sua escola, fez constar um boato ontem. É um boato, sim, que você, para explicar como nascem as crianças, pôs duas crianças seminuas a simular sexo. E os pais passaram aqui com foicinhas e facas, foram para o mato, para o matar. Se eu tivesse apanhado o autocarro, teria perdido a vida, sem saber porquê. Bom, quando isso aconteceu, eu quase decidi deixar de ser professor, mas a minha companheira, ela disse, não, tenta mais uma vez. Eu tentei. Olhei para lá, Distrito do Porto, Aves, Escola de Ponte. Olha que bonito Ponte. Onde é isto? Não sei, nem está no mapa, ok, lá fui eu. E lá aconteceu algo bem importante. Eu sempre tive muita sorte. Eu encontrei, não a diretora, que ela não me permitia fazer coisas diferentes. A delegação escolar me ameaçava. Eu devo dizer que eu trabalhei em todos os segmentos, desde o primeiro ciclo, ao segundo, ao terceiro, ao secundário, ao superior, e dei teoria de currículo em pós-graduações em várias universidades. Portanto, fiz toda essa via sacra. E como eu não tinha o aval da direção, não tinha, senão, ameaças da secretaria, então, o que é que eu faço? Procuro os pais. Por intuição, por amorosidade, como qualquer professor. E foi assim que a coisa começou. O que aconteceu? Em pouco tempo,
Muita coisa mudou, inclusivamente eu fui presidente da junta, imagina, eu presidente da junta. Ou seja, começou a desenvolver-se algo para além do aluno como centro. Compreendem? Hoje não é o centro do aluno. O centro é a relação, é o vínculo, que não é apenas cognitivo, é afetivo, emocional, ético, estético. O centro hoje é a relação no contexto da comunidade, em novas construções sociais. A ponte está lá. É um objeto de turismo educacional. Foi a primeira no mundo que fez a transição do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. Hoje sabe-se. A primeira na educação de infância foi Reggio Emilia, em 66. A ponte fez em 76, 10 anos depois. E isso lhe custou sofrimento e resiliência. E se lá está, não é por acaso. É que tem uma equipe que resiste. E não vou dizer quais são os obstáculos. Porque se quiser saber mais sobre a ponte, eu poderei enviar-te alguns dos livros traduzidos para o português do Brasil, que eu tenho em PDF. Aliás, disponibilizo para quem quiser, gratuitamente, trabalho gratuitamente, escrevo gratuitamente, não tenho direitos de autor. Podem escrever no meu e-mail, que eu posso mandar-vos os livros. O meu e-mail, para quem quiser, é jpacheco, às vezes penso que estão no Brasil, jpacheco, tudo letra pequenina, jpacheco, pontinho, não se esqueçam do pontinho, 1951, já perceberam que estou velhinho, @gmail.com. Se quiserem ler umas cartinhas malandras que eu escrevo, podem ler no Instagram, o endereço é o mesmo, jpacheco.1951, podem abrir aí, que a carta de hoje é exatamente Santarém, hoje que é 14, Santarém, 14 de julho de 2042. Eu escrevo em 2042, comentando o que acontece em 2022. É uma estratégia que depois poderei explicar. Então, a Escola da Ponte foi algo que, contrariamente àquilo que pensam, me custou a diáspora, me custou problemas imensos, de que não me queixo, porque é o preço a pagar por fazer aquilo que é possível, que é necessário e urgente. Mais perguntas? Há bocadinho estava a dizer-se o professor David que só faz perguntas quem tem conhecimento. O nosso João dos Santos faz um livro que deu o título, porque se não sabe, porque é que pergunta, não é? Então, mas vós tendes muito conhecimento, portanto eu espero as vossas perguntas. Não começo a perguntar eu. E olhar, quando eu pergunto coisas, elas incomodam. Vamos lá. Bom dia. Ouvi agora o professor estar a falar que a ponte agora é um sítio de turismo educacional. Eu já fui turista lá, com uma turma. E fui já há uns anos, cerca de 15 anos. Há uma dúvida que nunca ninguém me respondeu, e se calhar tem esse conhecimento. Na altura, não sei se continua a ser, aquilo eram só até o 9º ano, certo? E se calhar um bocadinho fora do que aqui, mas eu gostaria de saber se há estudos posteriores daquele grupo de alunos que sai dali, porque se calhar é isso que falta para realmente se calhar ser expandida a mais escolas. Se realmente tivéssemos algum conhecimento do que se passa naqueles alunos quando vão para uma escola que não tem nada a ver com a Escola da Ponte. Muito bem, obrigado. A Escola da Ponte, até hoje, foi objeto de avaliação externa 10 vezes. Sempre que se queria acabar com ela, fazia-se uma avaliação externa. Nunca se conseguiu acabar com ela. Conseguiu-se fazer muito prejuízo, sobretudo um senhor chamado Crato, que eu nem quero referir. Mas pronto, infelizmente era física e matemática, não é? Mas há matemáticos e matemáticos, olha, mas deixa-me andar, senão a minha língua viperina começa a dizer coisas que não deve. Vamos lá. Em 2003, e posso enviar-vos pela internet esse relatório, aliás, posso enviar todos os relatórios. Quando alguém vai à ponte, o que é que diz? Não tem aula, não tem turma, não tem teste. Eu pergunto, o que é que tem? É uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. O que é que tem? Eu posso dizer-vos o que é que tem.
tem aquilo que falta às outras. O direito à educação para todos, como está na Constituição. E uma educação que não é apenas. Não é? Vamos lá. O que é que diz esse relatório? É que havia a fama de que os nossos alunos, quando iam para todas as escolas, não sabiam nada, eram os piores alunos. Dizia-se isto. A equipe que foi nomeada pelo Ministério da Educação em 2003, uma equipe da Universidade de Coimbra, e por acaso, ou talvez não por acaso, uma das professoras, hoje é professora da minha neta, que está em Psicologia, está a acabar agora o curso. Essa comissão resolveu ir à EB23 de Vila das Aves, para onde os nossos alunos foram, durante 20 anos, nessa altura, e fazer um estudo das notas em todas as disciplinas, em todos os períodos letivos. Comparando com as notas obtidas pelos alunos que foram de outras escolas para a mesma EB23, que eram 20 escolas. O resultado, as notas dos nossos da Ponte eram sempre as melhores em todas as disciplinas. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nenhum 1, nenhum 2. E agora? Eu fico triste, porque eu queria que todos fossem os melhores. Mas aí se desfez um mito. Não é? Quanto ao resto, que é muito mais importante, nós nos preocupamos com aquilo que são, enfim, aquilo que está no currículo de educação básica, em não só formar cidadãos sábios, mas pessoas felizes, uns com os outros. E, portanto, nós estabelecemos uma grande diferença em termos de papel do professor. E foi isso que permitiu que eles alcançassem melhores resultados. Aliás, quando foi da aferição, em 2000, depois se quiserem perguntam, se não perguntarem, claro, não saberão, eu voltei, ou melhor, antes já tinha uma noção do que era o saber. Posso contar 3 historinhas rápidas, que assim é melhor? Ou não? Pronto, ok. Vamos lá. Há uma grande diferença naquilo que nós fazemos agora nas escolas que eu acompanho, que a Ponte ficou para trás. É uma excelente escola. É. Mas ficou lá, em 1976. Entretanto, eu fui à procura de outras coisas. E nessas outras coisas, essas novas construções sociais, porque esta que nós temos, de alunos do século XXI, com professores do século XX a trabalhar no século XIX, esta construção social escola foi concebida no século XVIII e XIX, na Prússia militar, na França dos conventos e na primeira Revolução Industrial Inglesa. Não faz sentido nenhum hoje. Nenhum. Então, nessas novas construções, os professores, a partir daquilo que eles são, daquilo que eles sabem, quando alguém me pergunta, professor, mas como é que eu vou fazer ciclos de aprendizagem? Como é que eu vou fazer, por exemplo, roteiros de estudo do currículo de subjetividade? Eu respondo, dando aula. Não é isso que tu sabes fazer? Então eu tenho de valorizar o que tu sabes fazer. Dar aula. A aula vai haver sempre. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge. Isso é aula. E, portanto, vai haver sempre. Eu sou muito contrário à sacralização da sala de aula e à sua demonização. Os extremos estão errados. Então, quando eu era professor de sala de aula, eu preparava projetos para os meus alunos. E acho muito bem. Quando eu passei para outra construção social, eu deixei de preparar projetos para os alunos, passei a construir projetos com sujeitos de aprendizagem. A partir de necessidades, desejos, sonhos, problemas do outro, que é sempre diferente do outro, como foi dito há pouco. Porque é que vai estar a falar para todos ao mesmo tempo? Isso foi o Comênios que disse no século XVII. Então, quando eu era professor de dar aula, e me orgulho de ter sido, eu dava aula muito bem dada, bem planificada, grandes instrumentos, grandes materiais, uma motivação intensa. Eu perguntava, porquê é que eu dou aula tão bem dada e há alunos que não aprendem? Depois descobri, se eu dou aula eles não aprendem porque eu dou aula, ponto, e acabou. E depois, o que é que eu vou fazer da minha vida se eu só sei dar aula? Bom, depois se quiserem saber eu explico como é que foi. Vamos lá, para não me desviar.
Quando eu era professor, eu fazia uma planificação fantástica, ao milímetro. Eu punha o relógio em cima da secretária, seguia aquilo direitinho. Quando eu passei por uma nova construção social de aprendizagem e de educação, eu deixei de planificar a vida do outro para ajudar o outro a planificar a sua vida, a saber fazer o seu projeto de vida, porque daqui por 10 anos, 80% das profissões atuais não existirão. Cada um de nós tem que ser um designer de si próprio. E, portanto, eu tenho que ajudar o outro a planejar a sua vida, a planificar a sua vida, e não a dar aula como se todos fossem um só. E aí surge a necessidade de ensinar o outro a não se perder na internet, a saber selecionar a informação pertinente, a saber analisá-la, a saber questioná-la, criticá-la, para não ir para fake news, saber sintetizar essa informação, saber comparar diferentes informações, saber analisar todas e avaliar essa informação para a transformar em conhecimento. Isso faz com quem? Com os professores. Não com o computador. Mas fico preocupado quando eu vejo que no maior congresso deste ano, Congresso Educacional em Israel, o centro, a grande inovação será 2 robôs professores que vão substituir os professores. Lá estão. E vejo uma universidade norte-americana a despejar professores, a dispensá-los, criar 2 robôs e a mandar conteúdo para o Brasil. Para a cabeça da criança. Estamos num momento crítico. Então, tudo isso depois teve consequências que não dá tempo para explicar. O que vos posso dizer é que nós fizemos a nós mesmos 7 perguntas. Por que aprendemos? Por que é que a criança aprende a falar? Por que é que aprende a andar? Por que é que ela aprende a gritar? Para impor a sua vontade. Antigamente metia-se-lhe a chupeta, agora dá-se no computador. E depois eu vou às escolas e ouço e saem todos, sentam-se no corredor, encostados à parede, com o seu telemóvel, não existe mais ninguém. É ali. Volta para dentro. Humanizar e não desumanizar. Então nós percebemos que é preciso perguntar onde aprendemos. Em qualquer lugar. Desde que haja um projeto, desde que haja um educador, professor, familiar, membro da comunidade, que me possa acompanhar em aprendizagens significativas, que eu saiba porque é que eu estou a estudar aquilo. Significação. Falava-se há pouco, metodologias ativas. O que é isso? Em sala de aula é impossível. Porque é um dos grandes princípios do Vygotsky, do Luria, do Bakhtin e do Brunner. São 5 princípios básicos. O princípio de significação, não é? Que a aprendizagem tem que ser significativa, integradora, diversificada, ativa e socializadora. E todos nós sabemos isso porque estamos a aprendizar um modelo que não contempla isso. E quando nós chegamos ao momento de tentar entender se o aluno sabe ou não sabe, a avaliação, nós percebemos que um teste nada avalia. Bom, eu vou repetir. Um teste nada avalia. Na sala de aula, nada se aprende. Ouviram? Eu não disse na aula, disse na sala de aula. E quando eu falo isto, toda a gente fica zangada comigo. Eu peço só uma coisa, que se estabeleça o diálogo. Estou cheio de ignorâncias. Todos os dias ponho em causa as minhas crenças. Todos os dias ponho em causa a minha arrogância e perco todos os dias. Eu sou formado em Ciências da Educação, eu tenho que me respeitar. E tenho de respeitar os outros. Criança não é cobaia de laboratório, nem é o professor o é. Depois, temos que perguntar, quando é que nós aprendemos? Quando vamos para a escola? Mentira. Aprendemos desde o 5º mês, mais ou menos, de gestação. Quando os primeiros neurônios espelham-se, formam e as sinapses surgem. Depois, aos 7 meses, por exemplo, aprendemos o ritmo da fala dentro da barriga da mãe. E aprendemos até à morte. Então, porquê é que há primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário, superior e inferior? Para quê? Porquê? Eu deixo tarefa para casa. Porquê? Porquê é que o quarto banho do aluno não é o mesmo quarto banho do professor? Depois, nós vamos saber como é que nós sabemos que aprendemos. Muito simples. Através do texto de estudo, da pesquisa acompanhada e da produção do currículo. Não consumo, mas produção. Ou seja, transformar a informação em conhecimento e, ao transformar em conhecimento, colocá-la numa ação. Dá para entender? 3 casos rápidos. Da Ponte e de outros lugares. Comecemos por outros lugares. Para perceber que eu não estou a falar
ao acaso, e peço desculpa de muita presunção que eu tenha, mas estou a falar de prática, meus amigos. Ou melhor, praxis, que é prática com teoria. Não há prática sem teoria. E prezo muito quem está em sala de aula. E prezo muito quem aplica teste. O meu amigo Domingos Fernandes, por exemplo, que agora foi para... Bom, primeiro caso, resultante disto que eu vos falei. Uma menina chega e eu lhe pergunto: o que é que tu queres fazer? E ela me responde: nada, você não é meu pai, não me manda em mim, manda-me embora. Assim, espera um pouquinho, para já falas direitinho comigo, que eu estou a falar direitinho contigo. Autoridade, que falta nas escolas. Há autoritarismo e permissividade e disciplina, claro. Autoridade. Aí ela me diz: o que é que quer dizer com isso? Estou a perguntar o que é que tu queres fazer. Se não queres fazer nada, diz-me o que é que tu queres ser. Eu posso dizer. Eu posso dizer. Quando eu pergunto a uma criança: o que é que tu queres saber? Ela pergunta-me: eu posso dizer. Já a proibiram de perguntar. Já lhe mataram a curiosidade. Eu me agito bastante e peço desculpa. Então, ela me diz: eu quero ser cientista. Porquê? Porque eu li numa revista que a NASA, aquela coisa lá dos Estados Unidos, que atira foguetes para o espaço, que anda à procura de um planeta para onde a gente possa ir. Parece que vai haver problemas na Terra e que nós vamos... é esse que tu queres? É. Fizemos um projeto de vida com essa jovem para ela ser cientista, procurar saber se é possível a vida humana na Terra ou se é possível a vida sustentável no outro planeta. Ela começou o projeto aos 9 anos. Aos 13 anos foi para a NASA, para Washington. Eu estou a falar de escolas de excelência académica. Aos 13! Primeiro, segundo, terceiro ciclo secundário e superior. Foi para a NASA. Segundo caso. Uma menina também, 9 anos, projeto âncora. Ela chega, depois de estar 3 anos fora da escola, com 9 anos, tinha deixado. Perguntei: o que é que tu queres ser? Eu quero ser uma coisa que a minha comunidade ganhe com isso, porque eu gosto do meu nariz, do meu cabelo, mas parece que ninguém gosta. Ela é negra. Eu lhe perguntei: mas o que é que tu queres ser? Eu quero ser rapper, para denunciar, para mostrar... Sim, pronto, isto foi numa favela, claro. Essa menina aos 9 anos, com ela, eu perguntei-lhe: eu posso ajudar a ser rapper? Ela olhou para mim, assim como quem olha para um extraterrestre, e disse: você é mesmo professor? Sim, eu sou. E quer-me ajudar a ser rapper? Também. Aos 13 anos, essa menina foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Há cerca de um mês cantou para 10 mil pessoas no Rio Grande do Sul. É uma das maiores rappers do Brasil. MC Sofia, podem ir ver na internet se quiseres. E a comunidade afastou milícia, tráfico e prostituição. Terceiro caso, Escola da Ponte. Tinha que ser essa praga. Vamos lá. Pode ser esta. Chegou um jovem, agora falei 2 meninas, agora vem um jovem. Os 2 anteriores foram no Brasil, claro. Vem um jovem, o jovem vinha com um relatório. O relatório dizia: este jovem tem trissomia 21. Via-se na cara, não é? Aquilo que é conhecido por síndrome de Down. Não sabe ler nem o nome dele. Nem o nome ele identifica. Ele não conta nem os dígitos, nem até 5 ele consegue contar. Portanto, ele nunca vai aprender a ler. Estava escrito lá. Nunca vai aprender a ler. Profecia autorrealizada. Eu irritei-me com aquilo, atirei com a porcaria do relatório fora e perguntei à criança: o que é que tu queres ser, André? Ele olhou e disse: eu quero ser guarda-redes. Já disse a muita gente. Fizemos um projeto de vida para ele ser guarda-redes. E agora, se quiserem ir à internet ou de qualquer maneira, em 2018, quando Portugal ganhou o Campeonato Europeu de Futebol de Salão, o guarda-redes da Seleção Nacional Portuguesa era o André. Tem a medalha de ouro do Conselho de São Terço. E esta? São histórias de vida. E há muitos doutoramentos e mestrados e estudos sobre a continuidade de vida para além da ponte. Nós temos ex-alunos com 60 anos de idade. E, opa, mais perguntas.
difícil perguntar. Olá, senão vou embora. Se é isso que eu quero. É muito difícil para mim. Eu vou, enquanto penso na pergunta, eu vou... Já há a pergunta? Não. Eu vou contar-vos uma pergunta que eu fiz a uma criança e que mudou praticamente a minha vida. Foi no primeiro ano da ponte. Nós instalamos os ficheiros autocorretivos, aquilo que agora se chama aula invertida, não é? Estão sempre a inventar a roda, não é? Fizemos aquilo que hoje se chama ensino híbrido, que já existe há 100 anos, enfim. E tínhamos instalado tudo. E as crianças levantavam o braço quando queriam falar connosco. Tínhamos musiquinha de fundo, não sei se tinha, quando lá foste, música e tal. E uma criança levantou o braço, eu fui ter com ela, disse, o meu tom de voz foi sempre este, durante 30 anos. O que é que tu queres? Alguma coisa? Falava sempre, amavelmente, surdina, porque eu só precisava de falar para um. A aprendizagem é de um para um, não é de um para dois, nem de um para três, é um para um. E eu perguntei-lhe o que é que tu queres? Oh, professor, eu estou aqui a estudar os seres vivos. E aqui no livro, reparei que isto é em 1976. Não havia computadores. Era um livro didático. Eu disse, sim. E agora, diz aqui que um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Eu fiquei todo feliz. O moço já tinha aprendido, eu não tinha ensinado, a coisa estava a funcionar bem. Eu disse, pois, tal. E então eu não concordo. Eu disse, olha, meu Deus, é que um fadelho para aí causa a minha sabedoria e dos livros, caramba. Eu todos os anos dava aula de ser vivo, eu colocava a data e punha ser vivo, 2 pontos, ao que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Pegava uma imagem dos cãozinhos a nascer, dos ovinhos no ninho, falava, apresentava, aplicava uma ficha, tirava dúvidas. E aquele mocinho diz-me que não está de acordo. Disse, está bom, respirei fundo e disse, porque é que não estás de acordo? Ó, professor, repara, diz aqui que uma pedra é um ser não vivo. Eu, pois, e então, professor, o meu relógio tem dentro dele uma bateriazinha que tem um cristal de quartzo. É uma pedra, é uma pedra. Nasceu, não nasceu? Nasceu. No princípio do mundo, pois. E então, professor, eu fui ao Museu da Mineralogia, diz lá e mostra o cristal de quartzo, já mais crescidinho, com cristalzinhos a sair de dentro. Conhecem o cristal de quartzo? Então, o cristal de quartzo nasceu, cresceu e reproduziu-se. Sim. Pois é. E quando o relógio parar é porque morreu. É um ser vivo. Eu, ai meu Deus. Deu-me uma volta à cabeça. O que é que se passa comigo? Assim, lá, e que mais é que tu me queres dizer? Olha, professor, se um ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz-se e morre, então eu não sou um ser vivo, ainda não me reproduzi, ainda não morri. Aí eu fui com ele fazer uma pesquisa. Foi aí que as coisas começaram mais a sério. E com professores que são indispensáveis, com professores, eu aprendi, professor de biologia, que um ser vivo é o que tem capacidade trófica, a nível biológico, a nível físico, não é? Ou seja, que é capaz de transformar alimento em energia. A pedra não é, por isso é um ser não vivo. Reconceptualizamos tudo. A partir daí, eu me reduzia à minha ignorância e sempre que aparecia alguém a fazer uma pergunta, eu perguntava, porquê? Construíamos a problemática e eu mandava, agora vai procurar isto e vem ter comigo. É assim. Bom, e havia uma menina que estava ao lado e disse, professor, também tenho aqui um problema. Diz lá, já estava completamente passado. Olha, é que eu estou a estudar os seres vivos, mas aos seres vivos vegetais. O Pedro está a estudar os vivos animais. E quando eu fui ver no laboratório a experiência do bicho da seda, nós tínhamos lá o bicho da seda, eu vi no protocolo que ele nasce e vem, a amoreira fica cheia de folhas. E a gente vai buscar as folhinhas, dá de comer ao bichinho, ele fica bombix ao fim de 5 meses, ele faz o casulo, morre. E nesse momento, professor, veja lá como a natureza é. A amoreira fica sem folhas. Isso é bonito, realmente. É, professor. Mas diz aqui que a amoreira respira pelas folhas. Para onde é que a árvore respira? Fica asfixiada quando não tem folhas? Ai, meu Deus. Lá existe. Queres saber? Fizemos um projeto. Eu aprendi para onde é que a árvore respira quando não tem folhas. Vocês sabem para onde é que respira quando não tem folhas? Não? Querem saber? Sim ou não? Eu fazer um projeto. É esta a resposta. Porque eu já caí no erro de contar a outra. Não é bem assim, claro. Agora deve haver alguma perguntinha por aí. Por favor.
Nós estamos aqui num contexto do frontal anónimo, dentro de uma igreja onde começou tudo isto da aula. Muitas vezes eu pergunto na América do Sul, vocês sabem como é que começou as aulas na América do Sul? Não, ninguém sabe. Foi um senhor chamado Simão Bolívar que chamou um Lancaster da Inglaterra. E o Lancaster veio da Inglaterra com alguns monitores e, como não havia espaço em outro lugar, ia para as igrejas ensinar a ler, para que o povo de Nova Granada soubesse ler a Constituição. Foi aí que a coisa começou. Só que depois passaram da igreja para dentro de prédios a que chamam escolas. Escolas não são prédios, são pessoas. Essas pessoas são guiadas pelos seus valores, pela sua visão do mundo. Essa visão do mundo determina princípios de ação, de comportamento. E a nova visão do mundo não pode passar pela fome, pela violência nas ruas, pelo silêncio nos bares e pela guerra no século XXI, numa Europa dita civilizada. Qual é o papel, qual é a responsabilidade da escola pela guerra da Ucrânia? Pois é. Mas não temos toda a culpa. Perguntas? Bom, então vou dizer-vos quando foi a primeira vez que alguém fez uma pergunta. Porque eu todos os anos fazia, já agora, alguém falou-se da pandemia. Durante a pandemia, os mais de 100 projetos que eu acompanhei não fecharam o prédio da escola. Ouviram bem? Vou repetir. Não fecharam. Continuam abertos. Porquê? Porque eles estão organizados em círculos de aprendizagem de vizinhança, em círculos de aprendizagem de proximidade, nova construção social de educação e, com todo o cuidado, não houve um caso de Covid. Nem houve um caso de Covid entre milhares de jovens e de professores que eu acompanhei. Em março de 2020, creio que foi, eu recebi muitos e-mails, muitos telegramas, WhatsApps, professor, olha, a escola fechou-se, o prédio, sim, o prédio, pronto, lá está você com essa coisa, não, a escola não é o prédio, são as pessoas que estão dentro de um prédio, pois, fechou, e agora tenho 35 alunos, não consigo chegar a nenhum, praticamente, ou meia dúzia, eles desligam o computador, pois é, o que é que tu queres? Que me ajude, pronto, eu ajudei, eu disse, olha, logo ao fim da tarde, vais à internet, vou fazer um Zoom, até 1000, sem limite de tempo, aos participais, desligando a câmara e desligando o microfone, e desver o que é que eu faço. Então, semanalmente, e já agora fica também o convite, a partir de 1 de setembro, aqui em Santarém, estou a ver se vejo alguém que está no grupo, que está lá no fundo, pronto, não vou denunciar, em 84 agrupamentos de escola, espero bem que o agrupamento de Santarém, um dos 4 ou os 4 participem, nós iremos dar aula. Eu vou repetir, iremos dar aula. E no fim do próximo ano letivo, nós teremos em Santarém e em 84 municípios aquilo que eu chamo de nova construção social, protótipos de comunidade de aprendizagem. Onde todos aprendem tudo, onde os professores não sofrem de burnout, onde os diretores ficam felizes, onde a sociedade se desenvolve sustentavelmente. Não é uma promessa, é algo em que eu já participei. No estrangeiro, claro. E agora voltei. Mas estava a dizer que já me esqueci e pronto. E qualquer coisa que eu estava a dizer antes já me esqueci. Mas vou contar-vos. Já sei, da pandemia. Agora imagina, eu liguei o Zoom e aparecem 700 e tal. Eu puxo, admito aula, estava tudo a entrar. Aí as minhas colegas, 7 colegas, ensino secundário, terceiro ano de ensino secundário, 38 alunos daquela turma, 38. 7 professores. E eu falei com eles, então, como é que está? E ela, como é que está o quê? Quem é essa gente toda? Eu disse, estão a observar-nos para ver como é que nós trabalhamos. Eu trabalhava com essa turma desde o terceiro ano do segundo ciclo, do terceiro ciclo. Eles já eram autónomos no estudo, faziam um pouco daquilo que vós aqui vindes mostrar e que é excelente. É excelente. Então, se aplicado nas novas construções, o potencial é muito maior. Mas não vou entrar por aí porque ninguém me comandou o sermão. Vamos continuar. Vamos lá. Sou muito malzinho. Aí eu perguntei, mas houve algum problema? Sim, houve um problema apenas, mas foi resolvido. O quê?
Olha, é que num círculo de aprendizagem, um aluno deixou de aparecer hoje. Mas nós ligámos a outro colega que morava no mesmo prédio, ele pôs a máscara, limpou com álcool em gel e foi bater à porta do outro. E o outro disse que estava sem internet, um problema qualquer. E então o outro fez um hotspot, Wi-Fi universal, passou para o outro lado. Qual é o problema? Esses jovens aprenderam todos os dias, fins de semana e feriados incluídos. Presencial e à distância. Presencial. Porque todos têm o tutor presente. Permanentemente. E isso eu posso explicar se vós quiseres, reunindo com a nossa direção do agrupamento, reunindo com as pessoas. Eu já estive aqui mais que uma vez, já andei aí a instigar o povo e, portanto, vamos ver se vós quiseres, claro, não estou a impor nada. Se quiseres. Agora, houve uma vez que alguém falou, durante o tempo que foi de 2001 a 2018, eu fazia uma média de 300 palestras por ano. 300, ouviram bem? Cerca de 250 voos na América Latina. Assim. E então se perguntava, o que é que querem saber? Ninguém me perguntava nada. Até que um dia, na Unicamp, muito bem, eu perguntei, o que é que querem saber? E não é que uma senhora levantou o braço. Eu olhei, nem queria acreditar. Assim, a senhora quer falar? Quero. Então faça favor, minha senhora, faça favor. Que maravilha. Foi a única. E olha que eu já perguntei isto a milhares e milhares e milhares e milhares. A única. Não é uma crítica, atenção. É muito respeito que eu tenho. Porque também houve um tempo em que eu me fazia perguntas. Belos tempos. Bom, então. Porque belos tempos porque não tinha problema. A partir do momento em que começa a perguntar, quando os inspectores iam lá, você tem de voltar para a sala de aula. Eu falei, porquê? Não tem porquê. Você tem que ir para a sala de aula. Porquê? Eu sou o seu superior hierárquico. É assim? E porquê? E porquê não ia? Lógico. Aí, processo disciplinar. Eu colecionei vários. Adiante. Com muito gosto. Mas agora os inspectores são diferentes. Maravilhosos. Pronto. Não tem nada a ver com aquele tempo. Estou a falar do tempo da ditadura. Acabou? Mas posso acabar a história? Só esta história em paz. Depois tem o meu e-mail, podem me mandar, até podem dizer mal de mim por e-mail, que não gostaram, que são chato. Isso sou insuportável. Bom, vamos lá. A senhora diz-me, olha, eu acho que o senhor é a pessoa indicada para abrir um congresso de inclusão. Era um livro sobre inclusão que eu tinha feito e foi publicado pela ArtMed, lá no Brasil. Eu fiquei todo feliz, todo vaidoso. Sim, senhor, muito obrigado, minha senhora. Leu o livro? Que livro? Ela não leu. Eu disse, mas a senhora acha que eu sou a pessoa indicada por quê? Porque eu já vi que o senhor é deficiente. Foi uma gargalhada geral, 2.000 e tal. Eu respirei fundo, contei até 10. A senhora acha que eu sou deficiente por quê? Porque o senhor é... Assim, a minha amiga, ela estava na primeira fila, viu que eu era estrábico. Eu disse, minha senhora, pode me chamar estrábico, vesgo, feio, não me importa. Deficientes são as mentalidades e os contextos. Eu expliquei quando recebemos o primeiro surdo, porque a ponta atendia a toda a gente. Espina bífida, autismo, paralisia cerebral, síndrome Down, tudo ia para a ponta. Não tinham inventado os THDs, ia sem Ritalina, ia tudo para a ponta. Então, é verdade, naquele tempo era assim. Aí eu disse, respirei fundo e disse, a senhora acha que eu sou deficiente? Mas olha, quando eu recebi o primeiro surdo, deficiente era eu que não sabia linguagem gestual. Quando recebemos o primeiro com paralisia cerebral, deficiente era a escola que não tinha rampa de acesso. E ela, não, o senhor é deficiente. Eu, porquê? Porque o senhor vê menos. Vai meu Deus, o handicap anglo-saxónico. Handicap, vê menos, sabe menos, tem menos. A senhora acha que quem é deficiente é quem vê menos? Então vou-lhe contar uma história. Foi rapidamente. Eu estava no aeroporto, olhava lá para um televisor e de repente veio uma daquelas pessoas que andam sozinha no mundo. Nós somos transparentes, somos paisagens, eles não nos veem. Nunca houve tantos instrumentos de comunicação e nunca tão solitários nós estivemos. E ele veio e não me viu. Pôs entre mim a televisão. Eu disse à senhora, como é que faria neste caso? Eu diria, colega, companheiro, saia daí, que diabo, não vai, falta de respeito, estou aqui. Eu disse, a senhora iria criar um problema muito sério ali. Eu não precisei, minha senhora. Não precisou, porque ele não ficou assim, ficou entre mim e a televisão. Mas quando ele ficou entre mim e a televisão, eu fechei o olho direito, a televisão passou para ali. Eu continuei a ver. Quem é o deficiente? Assim de uma maneira, ou eu que vejo de três? Tchau. É um enorme gosto termos cá o professor Dr.
Desculpa, José Pacheco.